A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que o Senhor nosso Deus esteja abençoando a vida dos santos que me ouvem através dessa mensagem maravilhosa de Deus para os nossos corações. Vocês estão bem? Espero que sim, que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos agracie. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero pedir a você que me acompanhe para que não haja dúvida concernente àquilo que nós vamos falar através dessa mensagem, para que você entenda o que Deus quer falar comigo, quer falar contigo, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra do Senhor Jesus é uma palavra fiel e verdadeira. Isso nós temos o conhecimento de como essa palavra é fiel e verdadeira e como o Senhor se preocupa. Cícero, e Deus se preocupa comigo? Sim, se preocupa sim. E o Senhor quer abençoar a sua vida. O Senhor quer derramar bênçãos maravilhosas sobre a sua vida. Quer fortalecer você sempre e sempre em nome de Jesus. A palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 26, versículo de número 11, a palavra nos chama a semear a obra, né? O título da palavra é sobre a plantação, é sobre semear a obra. Versículo de número 12 do capítulo 26 do livro do Gênesis diz o seguinte: E semeou Isaque naquela mesma terra, e no mesmo ano colheu sem medida, porque o Senhor o abençoava. Amém? E semeou Isaque naquela mesma terra, e naquele mesmo ano ele colheu sem medida, porque o Senhor o abençoava. O apóstolo Paulo escreve também sobre a plantação, e ele vai um pouco mais profundo quando ele diz que se a gente plantar pouco, a gente vai colher muito. O muito é concernente àquilo que nós temos, dando um exemplo para nós a respeito de quantidade. Se a gente tem, digamos, um valor em moeda, eu não vou usar valores, mas se você tem um valor, um total X, e você tira uma parte boa daquele total X, ainda que seja pouco, ele é uma semente multiplicável. É a muita semente, a boa semente que você tem para plantar e semear, né? Ou seja, semear, plantar dá no mesmo, mas para você estar semeando em uma terra. Se você tem, digamos assim, 10 caroços de milho, usando o exemplo do milho, e você semear 6, você semeou muito, porque você tinha 10 e semeou 6 caroços de milho. Você não comeu a boa semente. Usando essa expressão de quem planta muito, muito colherá. Você não teve pena de plantar a semente, de fazer a plantação da semente. E a Bíblia diz aqui no Gênesis, e semeou Isaque. Alguém talvez disse para Isaque que a terra não seria fértil, que a terra não teria como colher, que a terra não era boa. Mas Isaque usou a fé e ele plantou a boa semente em uma terra boa, porque ele acreditou. A Bíblia diz que em Abraão Deus faria uma grande nação. Quando a gente olha para essa palavra e pronuncia ela, como diz o ditado do nordestino, de boca cheia, usando essa expressão,
que é uma boca jubilosa, cheia de alegria, nós estamos não só falando, mas estamos falando, profetizando e concretizando a nossa bênção. A alegria da plantação, saber que nós vamos plantar e que o Senhor vai abençoar a nossa colheita, que Deus vai prosperar de uma forma gloriosa a colheita a qual nós vamos colher. A Bíblia diz que Isaac não perguntou a ninguém, ele simplesmente semeou, ele confiou no seu Deus, ele confiou nas palavras já escritas que o Senhor Deus faria Isaac próspero, porque isso foi seguindo de geração em geração. Assim como Deus prometeu a Abraão, todos que viessem depois de Abraão seria abençoado por causa da poderosa palavra de Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver desde o livro do Gênesis que o Senhor não mudou em nada. Nós aprendemos e lemos que o Senhor é um Deus imutável, que Ele não muda. Algumas coisas a gente pode analisar que foram aprimoradas quando a gente olha com os olhos espirituais. Quando a gente olha com um olhar cristão, com um olhar de crente, a gente não vai ver mudança na palavra de Deus. Vamos ver a aprimoração, vamos ver que a palavra se aprimorou quando Jesus veio, fazendo-se cumprir todas as promessas que estavam escritas no livro de Isaías. E eu quero dizer para você nessa manhã, não tenha pena de plantar na obra, de semear na obra, de abençoar alguém, porque muito és abençoado quando você tira um pouquinho da sua semente para você abençoar alguém, para você semear na vida de alguém. O velho sábio fala que mais abençoado é aquele que abençoa, não é aquele que é abençoado. Irmão, e aquele que é abençoado, ele não recebe bênção, recebe bênção. Só que a bênção daquele que abençoa é em dobro. Você está entendendo? Então, se você tira um pouquinho do seu pouquinho para abençoar a vida de alguém, você é automaticamente abençoado por Deus, porque o Senhor Deus tem prazer naquele que abençoa. Por isso, a gente tem trazido uma palavra de semeadura, de plantação, para que você aprenda e que você venha plantar. E quando você abençoar o nosso trabalho, louvado seja Deus, você não ter aquele pensamento egoísta. Eu sei que vocês não têm, mas aquela questão de estar semeando e que Deus vai abençoar e vai prosperar a sua vida. O Senhor tem coisa grande para realizar na sua vida. E sempre eu peço a vocês para que vocês tenham certeza, faz um voto com Deus em nos abençoar, para que o Senhor Jesus te abençoe. O Senhor, Ele é fiel e justo, e nós aprendemos que o céu não deve nada a ninguém. A Bíblia diz que se eu plantar, eu vou colher. É a lei da Bíblia. Não é uma lei que revogam, é uma lei irrevogável. A palavra do Senhor determinada, ninguém, absolutamente ninguém, nem o homem mais importante da terra faz com que o Senhor venha revogar essa palavra. Se Ele falou, está falado. Se Ele determinou, está determinado. Se você plantar, você vai colher. A Bíblia diz que Isaac semeou. E a Bíblia diz que ele colheu sem medida. Ainda diz assim, porque o Senhor o abençoava. Olha, e colheu sem medida, porque o Senhor o abençoava. Ponto. O Senhor o abençoava. Ou seja, entendemos que nada vai impor limites para que Deus venha fazer algo grande na minha vida, na sua vida. Então, se você entendeu essa mensagem e você pode semear, semeie nessa obra, crendo na palavra que o Senhor Deus vai te prosperar, vai te abençoar e vai sobre ti derramar muitas bênçãos dos altos céus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, fortaleça cada dia mais, e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é membro do nosso canal, seja um membro do nosso canal, apoia esta obra, pois essa obra carece muito do seu apoio e da sua contribuição. Compartilhe esse vídeo para milhões, para que outras pessoas sejam também abençoadas por Deus. Agimos sempre com compromisso, a sinceridade de mostrar a verdade,
dentro da palavra de Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.